Projeto Arte no Consulado, que abre espaço para artistas brasileiros nos Estados Unidos, dá início a novo processo seletivo. Fundação oferece bolsa de $7 mil por ano para brasileiros em universidades dos Estados Unidos. No Missouri, Congresso avança na discussão de recompensas para quem delatar indocumentados à polícia. Brasileiros se revoltam com derrota de Fernanda Torres no Oscar e a academia bloqueia postagens. E a gente traz os detalhes do Arnold Classic Ohio, que terminou com apenas uma brasileira campeã na edição deste ano. Além do prêmio em dinheiro, os atletas vencedores garantiram vaga no Mr. Olímpia, o maior torneio de fisiculturismo do mundo, marcado para acontecer em outubro. Olá, boa noite. Boa noite. O Consulado-Geral do Brasil em Miami abriu as inscrições de um programa especial que tem o objetivo de valorizar os artistas brasileiros que vivem aqui na Flórida. Mais do que expor as obras na representação diplomática, essa é uma oportunidade para alavancar as carreiras no exterior, como nos conta agora a repórter Cone Rocha. O projeto Arte no Consulado é uma iniciativa do governo brasileiro para promover e valorizar a produção artística dos brasileiros que vivem na Flórida. A proposta é uma oportunidade única para artistas que querem expor suas obras em um lugar creditado e muito frequentado pela comunidade brasileira e de outras nacionalidades, além de autoridades importantes. Essa é uma forma de não apenas dar visibilidade aos artistas brasileiros, mas também enriquecer a experiência cultural de todos que visitam a sede consular. Além disso, é a primeira chance de muitos brasileiros de exporem pela primeira vez no exterior, abrindo portas. As inscrições já estão abertas até o dia 31 de março e podem ser feitas através do link que está no site oficial do Consulado-Geral do Brasil aqui em Miami. Os trabalhos selecionados serão expostos no Consulado-Geral do Brasil em Miami, no espaço de área de atendimento, em salas de reuniões e, inclusive, no gabinete do Cônsul-Geral do Brasil, André Odenbright. O Consulado-Geral do Brasil em Miami está abrindo, neste mês de março, o Open Call, que é uma chamada pública para a iniciativa Arte no Consulado, onde nós abrimos espaços aqui no consulado, na área de atendimento ao público, nas salas de reuniões, na sala do próprio embaixador para a exposição de quadros de artistas brasileiros aqui de Miami e do sul da Flórida. Então eu convido a todos os brasileiros residentes na nossa região para se inscreverem na página do consulado nessa iniciativa, que é uma iniciativa de sucesso e que dá muito retorno aos artistas brasileiros. Com esse projeto, muitos artistas brasileiros já mostraram seu talento, como Gabriel da Silva. Para mim foi muito importante, foi uma oportunidade de conectar não só com a comunidade brasileira aqui no exterior, aqui na Flórida, mas também com artistas, com pessoas de outros âmbitos das artes. Foi muito interessante a minha conversa com o cônsul. E também queria agradecer imensamente ao Projeto 55 pela curadoria e pela ajuda que eles estão servindo como quase uma guia e conselheiros para muitos artistas que estão aqui tentando construir uma carreira e continuar no mundo das artes, que a gente sabe que é muito difícil e esses apoios e essa visibilidade é importante. E atenção, comunidade, uma fundação está oferecendo bolsas de estudo para brasileiros que foram aceitos em universidades aqui nos Estados Unidos. A ideia é ajudar os jovens brasileiros que precisam de auxílio financeiro para os estudos e também despesas de moradia e alimentação. Os interessados devem se inscrever no site da instituição chamada Garcia Family Foundation e devem comprovar a necessidade do dinheiro. 10 alunos vão ser selecionados para receber o valor anual de $7 mil, que devem ser usados durante os estudos. As inscrições para concorrer a essas bolsas de estudo ficam abertas até o dia 25 de abril. E alunos que receberam a bolsa no ano passado podem se candidatar novamente para solicitar a renovação.
Agora o assunto é imigração e a gente fala de um projeto de lei polêmico que avança no parlamento do Missouri. Pois é, o pagamento de recompensa de $1.000 para quem delatar os imigrantes ilegais. O Senado do Missouri sinalizou a favor do projeto de lei que torna crime estadual entrar e permanecer ilegalmente no estado e também aprova o pagamento de $1.000 para qualquer pessoa que delatar um indocumentado. A votação da medida deve acontecer nos próximos dias e tudo indica que irá passar sem grandes dificuldades. Depois disso, a medida vai para a Câmara para aprovação final e vai seguir para a mesa do governador Mike Keogh para ser sancionada. ONGs pró-imigrantes e de direitos humanos condenaram o projeto de lei que vai incentivar o surgimento de caçadores de recompensas, o que pode resultar na prisão equivocada de imigrantes. O Pentágono ordenou o envio de mais tropas federais para a fronteira sul dos Estados Unidos. A agência disse que mais 1.100 tropas estarão a caminho da região nos próximos dias para apoiar as operações de uma força-tarefa na divisa com o México. Com essas tropas adicionais, o número total de militares na região vai chegar a 6.000. Os militares realocados sairão das bases do Kentucky, Colorado e também da Carolina do Norte. Todos estarão apoiando o Departamento de Segurança Interna e os esforços de proteção aduaneira e de fronteira. Os militares atuam na região somente em apoio aos agentes de imigração. Não podem efetuar prisões, por exemplo. A seguir, preço de mantimentos e eletrônicos devem subir em breve após, nesta noite, entrarem em vigor novas taxas ao México, Canadá e China. E tem o giro de notícias com flagrantes impressionantes desse final de semana nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. O governo dos Estados Unidos resolveu apertar o cerco contra o México e o Canadá e disse que as novas tarifas sobre as importações devem entrar em vigor hoje à meia-noite. Essa medida pode afetar diretamente o bolso dos consumidores aqui nos Estados Unidos, que vão ver os preços de vários produtos aumentarem, como os alimentos e os carros novos, por exemplo. Segundo estimativas, o valor dos automóveis pode aumentar $3.000. O motivo é que os carros que circulam no país não são 100% produzidos aqui e, por isso, dependem de dezenas de peças importadas do México e do Canadá. Com o aumento das tarifas, esses materiais vão ficar mais caros e quem vai pagar a conta é o consumidor. As concessionárias americanas possuem estoques para mais 2 meses. Depois disso, a expectativa é que os preços disparem, com os carros novos sendo vendidos acima de $50.000. Mas não são só os veículos que vão ficar mais caros. Os Estados Unidos importam gasolina do Canadá e alimentos como frutas e legumes do México. Esses produtos também devem ter os valores aumentados. No mês passado, o governo americano tinha anunciado o aumento de 25% nas importações do Canadá e do México. Mas um acordo de última hora com os dois países para aumentar a segurança nas fronteiras contra imigrantes ilegais e contra drogas suspendeu as taxas por 1 mês. Agora, com os resultados abaixo das expectativas, Trump resolveu reativar as tarifas, mas deixou a porta aberta para negociações que podem novamente suspender as cobranças de importações. A Administração de Seguro Social anuncia que planeja cortar cerca de 7.000 empregos. A redução é parte de uma reorganização do departamento nos esforços do governo federal para derrubar os gastos da máquina pública. A agência diz que a reforma se concentra em funções e funcionários que não fornecem serviços de missão crítica. As autoridades esperam que a maioria dos desligamentos aconteça de forma voluntária. Um sindicato de funcionários já disparou alerta para os impactos das demissões no atendimento público. O sindicato diz que a agência já está com seu nível mais baixo de pessoal em 50 anos, apesar de atender mais americanos do que nunca. Com a população cada vez mais envelhecida, hoje mais de 73 milhões de pessoas recebem benefícios do Social Security a cada mês.
No Missouri, um flagrante impressionante. Um policial jogou a própria viatura contra um carro em uma rodovia porque o motorista estava dirigindo na contramão. E em Nova Jersey, um outro incidente, dessa vez envolvendo um avião. O motor de uma aeronave pegou fogo em pleno ar. E esses são alguns dos destaques do nosso Giro de Flagrantes de hoje. Várias pessoas filmaram a aeronave da FedEx em chamas em pleno ar. O fogo foi provocado por um pássaro que colidiu com a aeronave. A tripulação declarou emergência e o avião, que seguia de New Jersey rumo à Indiana, conseguiu fazer o retorno e pousar em segurança no aeroporto de Newark. Ninguém ficou ferido. A FAA abriu uma investigação. No Missouri, uma cena perturbadora. Um policial avista um motorista dirigindo em alta velocidade e na contramão em uma rodovia. O oficial não pensa duas vezes, joga o carro com tudo contra o outro veículo, provocando um acidente. Ninguém ficou ferido. O agente disse que fez sinal de farol e ligou as sirenes, mas como o carro não parou, essa foi a única maneira de impedi-lo de continuar na contramão. O motorista estava bêbado e foi preso. Em Nova York, susto nas alturas. Um andaime começou a embalançar quase no topo de um arranha-céu em Manhattan, por causa dos ventos fortes. 2 limpadores de janelas conseguiram se segurar e pediram por socorro. Foram minutos de tensão que pararam as ruas próximas, mas os bombeiros conseguiram resgatar os trabalhadores sem ferimentos. No Oriente Médio, impasse nas negociações de cessar-fogo. Israel impôs condições para estender o acordo, mas o Hamas recusou. Em resposta, Israel fechou o acesso de ajuda humanitária a Gaza e o grupo terrorista revidou com um ataque. O ataque aconteceu em Haifa, ao norte de Israel. Um israelense de 70 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. O autor, que é da religião drusa, ligada ao Islã, foi morto pelas forças de segurança. O Hamas chamou o ataque de operação heróica, mas não assumiu a responsabilidade. O atentado aconteceu em meio ao impasse nas negociações de paz. A primeira fase do cessar-fogo, previsto em 3 etapas, terminou no sábado. O governo israelense disse que concorda com a extensão do acordo proposto pelos Estados Unidos, que prevê a libertação de mais reféns antes de passar para a próxima fase. Em troca, Israel soltaria prisioneiros palestinos. O grupo Hamas não concordou com a proposta. Em resposta, Israel bloqueou a entrada de ajuda humanitária em Gaza e acusou os terroristas de roubar as doações para financiar a violência. Em um discurso no parlamento israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ameaçou o Hamas caso não liberte os reféns. De Tel Aviv, Rogério Guimarães para o Américas no Ar. Depois do intervalo, dermatologistas alertam para o problema de pele doloroso que está sendo provocado por brincos e esmaltes. E a gente fala sobre o Dia Mundial da Conscientização sobre a Saúde Mental dos Adolescentes. Autoridades estão alertando para um problema que vem se tornando cada vez mais comum entre as mulheres, principalmente adolescentes e meninas. São as alergias no rosto provocadas pelo uso excessivo de bijuterias, maquiagens, cremes e esmaltes. A reportagem é da Carolina Camargo. Vermelhidão, coceira, inchaço e até pele descamando. Pode não parecer, mas essas reações no rosto têm um motivo que poucos percebem. Bijuterias, cremes, maquiagem, esmalte e unhas falsas. Quando você passa a mão no rosto, os químicos ligados a esses produtos entram em contato com a pele, irritam e podem provocar diversas alergias. Uma das mais comuns é a dermatite, que afeta as pálpebras dos olhos. Isso não é uma condição perigosa, mas incomoda muito e, se não cuidada, pode piorar e resultar em algo mais grave. A dermatite de contato é um processo irritativo da pele que pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas é muito frequente no rosto e principalmente na região da pálpebra, porque se trata de uma pele mais sensível. Ele se manifesta como uma irritação, com vermelhidão, descamação e um prurido intenso. As buscas por eczemas e alergias no rosto aumentaram muito na internet nos últimos anos. E os médicos indicam que as principais vítimas são as adolescentes, que se preocupam com a aparência e querem usar itens de beleza e acessórios com frequência, mas sem avaliar as consequências. Os especialistas também alertam que meninas com menos de 13 anos estão tendo esse problema de alergia por usarem cedo demais produtos inapropriados para sua idade. Se você tem uma dermatite nas pálpebras, o ideal é procurar um médico dermatologista
para investigar qual é o produto que está desencadeando essa alergia. E, é claro, evitar o uso do produto. Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Bem-Estar Mental dos Adolescentes. A data foi criada para alertar sobre os maiores problemas enfrentados pela garotada e ganhou ainda mais importância nos últimos anos por causa do aumento da ansiedade e da depressão entre os mais jovens. São muitos os desafios únicos enfrentados por jovens em idade escolar. E médicos lembram que pais e cuidadores desempenham um papel crítico no bem-estar emocional de seus adolescentes. Ainda mais nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia que impõe novos problemas para essa parcela da população. O último levantamento do Pew Research aponta que 1 em cada 5 jovens que vivem nos Estados Unidos tem sintomas de ansiedade ou depressão, o que impacta diretamente no desempenho escolar, nas relações familiares e na saúde. Os índices são ainda maiores entre as meninas, que, segundo especialistas, enfrentam pressões sobre aparência física e barreiras maiores no aceitamento de grupos. É fundamental estar atento a sintomas como isolamento, apatia, irritabilidade e perda de interesse por atividades que antes se gostava. É importante também conversar com os filhos sobre saúde mental e a fase do ensino fundamental é, em particular, a mais efetiva para ter esse papo. Um recurso importante é um site chamado sounditouttogether.org. Lá tem dicas gratuitas e estratégias para quem quer iniciar essas conversas, mas não sabe como. E os avanços da inteligência artificial estão trazendo esperança para milhares de pessoas que sofrem de doenças raras. Pois é, que a tecnologia pode ajudar a diagnosticar e tratar de forma precoce muitos problemas que ainda são desconhecidos da medicina. Estamos na semana de conscientização das chamadas doenças raras, que são problemas de saúde que os médicos não conseguem diagnosticar. O especialista Timothy Curry diz que às vezes leva 15 anos para que o indivíduo consiga um diagnóstico concreto e um tratamento para melhorar sua saúde e seu bem-estar. Durante esse tempo, ele fica sofrendo diariamente. Esse tipo de situação é mais comum do que se pensa. No mundo, há cerca de 300 milhões de pessoas que vivem nessa incerteza de descobrir o que possuem. Mas com a chegada da inteligência artificial, o médico afirma que tudo pode mudar. A tecnologia consegue analisar grandes quantidades de dados de uma só vez, economizando meses de estudo e pesquisas e, com isso, conseguindo uma conclusão rápida para ajudar o paciente. Look through a large library of genome results along with medications and Poderíamos olhar uma grande biblioteca de resultados de genoma junto com medicamentos e ver se poderíamos reutilizar alguns desses remédios, porque na maioria das vezes, 95% das vezes, essas doenças raras agora não possuem tratamento, mas podem ter, disse o especialista. Essa melhoria nos diagnósticos e nos tratamentos está trazendo esperança para aqueles que possuem doenças raras e estão à espera de uma ajuda há muito tempo. É um momento muito emocionante para estar nesta área, porque pela primeira vez realmente temos ferramentas que nos permitem estudar coisas de maneira que nunca fomos capazes de fazer antes, desabafou Timothy. E ainda falando de tecnologia, a gente tem agora uma notícia que parece ficção científica, mas não é. É que foi criado um dispositivo que permite à pessoa provar uma comida em realidade virtual e sentir o gosto. Pois é, olha, essa interface recebeu o nome de e-Taste e foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Ohio. Os engenheiros, técnicos e cientistas dizem que essa tecnologia de realidade virtual permite que as pessoas sintam gosto de bolo, sopa, peixe, café e muito mais. Tudo acontece por meio de sensores que ativam as moléculas no cérebro responsáveis pelos sabores de doce, azedo, salgado e amargo. Isso tudo acontece quando o usuário usa uma interface para a boca. A tecnologia ainda está sendo aprimorada para sensações degustativas, mas até agora tudo que se conseguiu é chamado de inovador. A revista científica Science Advances garantiu que isso é apenas uma pequena amostra do que vai surgir no futuro, na realidade virtual e no metaverso. No próximo bloco, incêndios florestais das Carolinas do Norte e do Sul se agravam no final de semana. A gente traz os detalhes do Arnold Classic Ohio, que terminou com apenas uma brasileira campeã na edição deste ano. Américas no Ar.
Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Mais de 175 incêndios florestais estão queimando as Carolinas do Sul e do Norte. As autoridades estão em alerta máximo porque o fogo é alimentado por condições extremas de secas e ventos fortes. Um incêndio de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, já queimou mais de 1.600 acres e está, neste momento, apenas 30% contido. Além do caos nas Carolinas, outras áreas do país, como Novo México e Arizona, também estão em alerta para os incêndios florestais. Mais de 50 milhões de pessoas estão sob risco nesses estados e a previsão é de pico de queimada entre hoje e amanhã. A terça-feira deve ter condições climáticas melhores e isso deve amenizar o problema, ajudando os bombeiros no combate às chamas. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui no nosso mapa para ver a previsão para essas áreas e também para outras do país para amanhã. Olha, em Boston, previsão de tempo encoberto, assim como em Nova York e até Washington. Em Norfolk, mesma situação, mínima de 53. Em Atlanta, a máxima não passa de 69. Na Flórida, a previsão de pancada de chuva ao longo do dia em Jacksonville e bastante sol em Atlanta. Em New Orleans tem previsão de trovoada, assim como em Houston, onde a máxima fica em 82. San Antônio, a gente já tem previsão de sol o dia inteiro com máxima de 85, mínima de 52 graus. El Paso não tem nuvens nessa área, sol vai brilhar, máxima de 64, mínima de 40. Albuquerque, o mesmo cenário, lá nessa região a máxima de 60 graus. Phoenix segue sol forte, máxima de 71. Los Angeles, a gente já tem tempo encoberto. Las Vegas, sol entre nuvens com máxima de 69. São Francisco, mesmo cenário, clima ameno, máxima de 56, mínima de 49 graus. E agora a gente fala sobre o Oscar, que parou o Brasil ontem com Ainda Estou Aqui, vencendo na categoria de melhor filme internacional. Mas os brasileiros ficaram revoltados com a derrota de Fernanda Torres como melhor atriz e inundaram as redes sociais da academia, que acabou ocultando suas postagens para os brasileiros. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil! O Brasil fez história. Pela primeira vez, o nosso país levou uma estatueta do Oscar e ela veio pelas mãos de Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, o filme que venceu na categoria de melhor filme internacional. Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored to receive this in this such an extraordinary group of filmmakers. No palco, Walter foi ovacionado pela plateia e, em seu discurso emocionado, agradeceu a mãe e filha, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que deram vida a Eunice Paiva no longa. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O Brasil parou e comemorou como se fosse final de Copa do Mundo. Mas, ao perder nas outras duas categorias, em que concorria melhor filme e melhor atriz, o Brasil ficou um pouquinho decepcionado. E, em uma avalanche de engajamento negativo, aconteceu uma invasão às redes sociais do Oscar. O povo acabou perdendo a mão, reclamando principalmente da derrota de Fernanda Torres para Mickey Madison, de Anora. Oscar goes to Mickey Madison. Por causa do mau comportamento online dos brasileiros, a academia acabou bloqueando suas postagens para o território do Brasil. Ou seja, o que estava rolando nas redes oficiais ficou disponível só para outras nações. Terminou o Arnold Classic Ohio, a segunda mais importante competição de fisiculturismo dos Estados Unidos e que atrai atletas do mundo todo. O evento é considerado uma prévia e uma amostra do desempenho dos atletas para o Mr. Olímpia, a disputa mundial mais importante da categoria. E claro que teve brasileiro que se destacou por lá, olha só. O Arnold Classic Ohio 2025 encerrou a rodada de competições entre os melhores do fisiculturismo mundial no sábado. Na categoria Wellness, teve até dobradinha brasileira. A disputa foi acirrada entre Eduarda Bezerra e a atual campeã do Mr. Olímpia, Isa Pereira Nunes. Mas na final, a pernambucana de 26 anos levou a melhor.
Com a vitória, Eduarda se consolida como a nova favorita na categoria, que, desde que foi criada, revela destaques brasileiros nas primeiras colocações. Não tenho nem palavras para expressar, mas eu posso mostrar. Campeã do Arnold. Isso é o início. No Olímpia, a gente volta com mais, se Deus quiser. Na categoria Men's Physique, o brasileiro Diogo Montenegro não conseguiu repetir o feito do ano passado e caiu para a terceira colocação, atrás do americano Erin Banks e do turco Ali Bilal. Na Classic Physique, o título ficou com o alemão Mike Summerfield. E no Open Bodybuilding, o americano Derek Lunsford conquistou o título da categoria pela primeira vez. Derek já tem 2 Mr. Olímpia na bagagem, um em 2021 e outro em 2023. E ele já conta com um reforço de peso para garantir o título de 2025. O novo treinador, o brasileiro Fabrício Paccialocchi. Além do prêmio em dinheiro, os atletas vencedores garantiram vaga no Mr. Olímpia, o maior torneio de fisiculturismo do mundo, marcado para acontecer em outubro. E essa edição do Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá. Até.